Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos meditando no capítulo 1 do livro de 1 Reis, do verso 5 ao 10. O nosso tema é a conspiração de Adonias. A palavra nos diz assim: Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: Eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias sempre teve boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joada, o profeta Natã, Simei, rei, e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo a Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá, que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem seu irmão Salomão. O rei Davi, meus amados, era um homem extraordinário e de muitas qualidades, mas deixava muito a desejar no que se refere à criação dos filhos. Embora fosse um homem muito valente no campo de batalha, ele não exercia autoridade sobre os seus filhos. Amon e Absalão, por exemplo, o primeiro e terceiro filho de Davi, tinham experimentado mortes violentas. Amon havia sido assassinado por Absalão. Já Absalão foi morto por Joabe, quando se rebelou contra Davi e assumiu o lugar de seu pai no trono, por meio de uma rebelião. Agora, aqui em 1 Reis, no capítulo 1, é Adonias, o quarto filho de Davi, que, vendo a velhice de Davi e sua debilidade, tentou assumir o lugar do rei. O golpe deu errado, e por ele insistir em usurpar o trono, acabou sendo morto, como veremos no capítulo 2. Assim, a dura palavra do Senhor contra Davi estava se cumprindo, a palavra que ele deu lá atrás, quando ele pecou com Betseba, tal como o Senhor havia dito. No versículo 6 do texto, nos diz que Davi nunca havia contrariado Adonias, portanto, ele sempre fazia o que queria. Ele não conheceu os limites da disciplina que Davi deveria ter lhe dado. Foi por isso que Adonias se levantou e disse: Eu reinarei. Ele também obteve respaldo de importantes aliados para sua coroação: Joabe, o comandante do exército, e do sumo sacerdote Abiatar. Adonias, evidentemente, sabia da intenção de Davi de coroar Salomão, mas deliberadamente evitou convidar aqueles que apoiavam a escolha de Salomão como rei. Desta maneira, Adonias se levantou contra a vontade de Deus. Meus amados, é um grande perigo criar filhos sem limite. Há muitos pais negligentes que não corrigem nem disciplinam seus filhos, tampouco lhes dedicam a atenção necessária para moldar o seu caráter. Na Bíblia, a educação das crianças é de responsabilidade dos pais. Os pais têm o dever de corrigir e ensinar seus filhos, inclusive sobre Deus, sendo essa parte a mais importante da educação de uma criança. As coisas que as crianças aprendem quando são pequenas vão orientá-las para o resto de suas vidas. Por isso, a educação das crianças é um trabalho muito importante. Nenhuma educação é perfeita, mas o ensino moral baseado na Bíblia é um excelente alicerce. Em Provérbios 13:24, diz assim: Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Já em outra passagem, em Deuteronômio 6, do verso 6 ao 7, diz assim: Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com ele quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Assim, meus amados, que nós possamos dessa forma aprender com esse exemplo de Davi e as palavras, os textos complementares, a buscar corrigir e educar os nossos filhos, principalmente no temor do Senhor, pois isso é para o bem deles, o bem da nossa herança, que são os nossos filhos. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia.